Olá pessoal, sou o professor Enio e vamos agora trabalhar com a segunda parte do capítulo de força eletromotriz. Esse capítulo é composto de 3 vídeos, 3 aulas. Muito bem, na nossa aula passada, na abordagem anterior, o que nós vimos? Nós vimos que uma bateria ela é caracterizada por duas coisas. Uma delas chama-se força eletromotriz, que é essa letrinha Epsilon aqui, ó, que na verdade é a quantidade de volts que vem escrito na caixa da bateria, né? Então na bateria vem escrito 9 volts, então esses 9 volts correspondem à força eletromotriz dessa bateria. E essa bateria tem uma resistência interna, então nós aprendemos que quando passa a corrente da bateria, a bateria esquenta, ela aquece um pouquinho por efeito Joule. Então a bateria que antes era ideal, que não tinha resistência interna, agora tem resistência interna. E também aprendemos que, na verdade, a bateria fornece uma voltagem que não é mais a força eletromotriz. Então, uma bateria de 9 volts não fornece 9 volts o tempo todo. À medida que ela vai envelhecendo, ela fornece cada vez menos voltagem para o circuito, né? E nós podemos, então, calcular a voltagem nos extremos, nos terminais dessa bateria, pela equação. Voltagem é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Muito bem, nós agora vamos aprofundar agora um pouquinho dar mais dados sobre como funciona essa bateria, numa coisa absolutamente corriqueira. Todos nós usamos o nosso celular e quando o celular apresenta pouca carga, né, que é a carga da bateria, a gente então vai recarregar esse celular. Então como é que isso é feito, né? Então vejamos, aqui eu tenho uma foto de uma situação que é parecidíssima com a situação do celular, né? Que é a situação de você estar carregando uma pilhazinha comum, né? Dessas pilhas AA, e acontece que aqui tem um carregador que é ligado na tomada e aqui está a bateria. Então eu tenho 120 volts que estão sendo adquiridos pela tomada, né? E na verdade aqui dentro tem um transformador e esse transformador vai fornecer voltagem para essas duas baterias se recarregarem, né? Então, como é que seria o circuito elétrico correspondente a essa situação indicada nessa foto aqui ao lado, né? Uma outra situação também que não é muito comum, mas é possível, é que existem as autoelétricas. Quando a bateria do nosso carro está fraca, né, a gente pode pegar essa bateria e levar numa autoelétrica, e essa autoelétrica faz exatamente, dá uma recarga, dá uma carga para ela, né, para ela poder recarregar e ter ainda algum tempo de vida, né, de uso, né? Então, como é que isso acontece? Então, imaginem, portanto, vocês essa situação que se encontra aqui, ó. Então, quando nós estamos recarregando essas duas pilhas, a situação é muito semelhante a essa que se encontra aqui embaixo. Então vejamos, eu tenho aqui uma bateria 1, tá? E essa bateria 1 ela é caracterizada pela força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 1 ohm. A bateria 2, aqui que é o Epsilon 2, ela tem uma força eletromotriz de 9 volts, né, de uma resistência interna de 2 ohms. E tem ainda uma resistência externa, né? Não esquece não, a resistência externa ela é simbolizada por um R maiúsculo, enquanto as resistências internas são simbolizadas pelos R's minúsculos. Muito bem. Então, olha só nesse circuito e observe uma coisa. Nesse circuito aparecem duas setinhas. Essas setas são as setas indicadoras das forças eletromotrizes dessas baterias. Ou então, também uma outra expressão comum, essas setinhas indicam as eletromotâncias das baterias. É a mesma coisa, são palavras sinônimas. A força eletromotriz ou eletromotância, tanto faz. Ou seja, no fundo, a bateria 1, aqui está o polo positivo, essa bateria 1 ela tende a mandar corrente no circuito no sentido horário, tá? E essa setinha aqui, então, é a setinha da sua chamada força eletromotriz. Agora, a bateria 2, ela tende a mandar corrente no outro sentido, no sentido anti-horário. Então, as duas baterias, uma está contra a outra, né? Então, como é que é isso? Como é que vai funcionar isso? Pois é, então a bateria de maior força eletromotriz, que é a 1, que tem 12 volts,
12 volts é maior do que 9. Então, entre aspas, o 12 volts, entre aspas, vai ganhar do 9 volts. Então, o que vai acontecer? Essa bateria 1 aqui, ela vai funcionar como a gente diria de um gerador. É ela que vai gerar energia elétrica para o circuito. É ela que vai perder a energia elétrica. Ou seja, dentro dela acontece uma reação química. Essa reação química transforma energia química em energia elétrica. E ela então vai produzir corrente no circuito. E essa corrente vai acontecer no sentido horário. Porém, a bateria 2 é uma bateria que está fraca. Ela precisa ser recarregada, da mesma forma como essas pilhas aqui em cima, da mesma forma como a bateria do seu celular quando ele está fraco, né? Da mesma forma como a bateria do carro também que está fraca. Então o que você faz? Você liga, olha só, é uma maneira muito curiosa de ligar as baterias. Você vai ligar o polo positivo com o polo positivo, o polo negativo com o polo negativo. E aí, essa bateria que com menor força eletromotriz, ela vai funcionar como chamado de consumidor. Então ela vai inverter a reação química dela e com isso ela vai recarregar, tá? E aí colocamos um resistor externo como elemento limitador de corrente. Então aqui vem a seguinte questão. Então o mesmo circuito com os mesmos dados, aí nós agora vamos tentar fazer as seguintes questões. Primeiro, nós vamos descobrir qual bateria funciona como gerador e qual funciona como consumidor, né? Segundo, qual que é o valor da corrente elétrica no circuito. Depois, o valor da DDP, da tensão nos extremos da bateria 1, né? E o DDP nos extremos da bateria 2. Muito bem. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou começar aqui agora analisando, né? Vou repetir o meu raciocínio. A bateria 1, então, ela funciona como um gerador, né? Porque ela tem maior força eletromotriz. Uma bateria está contra a outra, né? Então, uma delas será o gerador, a outra vai ser o consumidor. Quem é o gerador? O gerador é, portanto, quem tem maior força eletromotriz. Então, a bateria 1 ela vai ter uma força eletromotriz de mais 12 volts e a bateria 2 vai ter uma força eletromotriz de menos 9 volts. Então, embora na caixinha da bateria venha escrito, né, no rótulo dela, venha escrito 9 volts, como é que agora ela é ligada como um consumidor, como ela vai gastar energia elétrica, então a sua força eletromotriz ela é negativa, né? Ou então a gente costuma dizer também que a bateria 1 apresenta uma força eletromotriz de 12 volts e a bateria 2 apresenta uma força contra-eletromotriz de 9 volts, né, ou de menos 9, tanto faz, né? Dessa forma, então, a corrente que vai circular nessa bateria, nesse circuito, é a corrente no sentido da bateria, do gerador, tá? Então, aqui ele está gerando então, corrente no sentido que é um sentido horário, portanto. Muito bem. O segundo fato é o seguinte, a corrente no meu circuito. A corrente no circuito, como é que eu vou calcular essa corrente no circuito? Ela é a soma das forças eletromotrizes dividida pela soma das resistências. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho uma bateria que tem força eletromotriz de 12 volts, né? E tem uma segunda que tem força eletromotriz de menos 9 volts, ou força contra-eletromotriz, né? De menos 9. Muito bem, então você vai ter 12 e com menos 9, vai dar 3 em cima. Agora eu tenho uma resistência externa de 17 ohms e duas resistências internas, 1 e 2 ohms. Mas todas essas resistências são percorridas por uma só corrente, então eu tenho uma associação em série de resistores, então eu vou somar as suas resistências individuais. Dessa forma, eu tenho que a minha corrente vai ser então 3 volts sobre 20 ohms, 0,15 amperes. Tá? Em seguida, eu quero agora calcular a voltagem na bateria 1. Então, a voltagem na bateria 1, como é que eu posso fazer? Então, nós temos que lembrar da equação da voltagem dos terminais de uma bateria. É a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Então, aqui eu vou ter, então, eu tenho uma força eletromotriz de 12 volts da primeira bateria, né, aqui em cima, e a minha corrente é 0,15 e a resistência interna de 1 ohm. Então, eu vou achar 11,85 volts. Muito bem. E na bateria 2, por sua vez, a equação é a mesma, mas que agora nós vamos nos lembrar de uma coisa. A bateria 2 apresenta uma força contra-eletromotriz de menos 9 volts, né? E uma resistência interna de 2 ohms, corrente de 0,15. Então você vai achar um valor negativo de menos 9,30 volts. Essa questão é uma questão interessante. Olha só que coisa curiosa, se você ligar um voltímetro nos terminais das duas baterias,
Primeiro, naquela que é gerador, você vai achar uma voltagem que é menor do que a sua força eletromotriz. A força eletromotriz é 12, você está achando 11,85. Porém, a voltagem lida na bateria, que é o consumidor, você vai ler um valor maior do que o valor que vem escrito nela. Vem escrito nela 9 volts, mas você vai achar o valor de 9,30 volts em módulo, né? Em módulo 9,30 volts. Então, esse é um detalhe curioso. Então, e agora a gente então vai lembrar disso. Então, como é que eu vou tentar trabalhar com as equações do circuito? Neste circuito simples, né? Esse circuito que era um circuito ideal do lado esquerdo aqui, ó, nós simplesmente falávamos, eu tenho uma bateria, ela tem uma voltagem, tem uma resistência R, então a corrente era simplesmente a voltagem pela resistência. Agora, aqui eu tenho um circuito real. O circuito real é a minha bateria, ela tem resistência interna, né? Então agora a minha corrente, que é a mesma equação anterior, ela agora vai. Qual será a voltagem na bateria? É a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, né? Dividido pela resistência do circuito, né? Como um todo, né? Então, dessa forma, nós teremos que a corrente vai ser o somatório das forças eletromotrizes sobre a resistência externa mais a resistência interna, tá? E aí, ou também, se eu tiver mais de uma bateria, eu vou ter o somatório das forças eletromotrizes e as resistências equivalentes externas e internas que estão sempre em série. Dessa forma, então, eu posso falar, o que vem a ser um gerador elétrico? O gerador elétrico é aquele elemento que transforma uma energia qualquer em energia elétrica, tá? O receptor ou consumidor, ele simplesmente transforma a energia elétrica em uma outra energia não elétrica, mas não pode ser somente calorífica, não. Enquanto que o resistor é aquele elemento que transforma a energia elétrica numa energia principalmente calorífica, no caso de lâmpadas incandescentes e resistores. Então vamos tentar agora definir isso direito, né? Vamos conceituar isso com bastante cuidado. Então os geradores, né, vão transformar uma energia qualquer em energia elétrica, mas também vai ter um pouquinho de perda de energia devido à resistência interna, né? Energia térmica, portanto, sendo produzida devido à resistência interna. Então, o chamado dínamo, a bateria em descarga, a célula fotoelétrica, a usina hidrelétrica, tudo isso são exemplos de geradores elétricos. Por outro lado, os receptores. Receptores transformam a energia elétrica em outras formas de energia que não são térmicas e um pouquinho de energia térmica. Agora, não esquece não, a quantidade de energia térmica tem que ser pequena em relação a essa outra forma de energia, tá? Então, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, ela converte a energia elétrica principalmente em luz e um pouquinho só de calor, né? Então, a lâmpada fluorescente é um exemplo de receptor, né? Uma bateria em recarga, quer dizer, eu estou pegando uma bateria que é recarregável, estou recarregando a bateria. Então, o que ela faz? Ela converte a energia elétrica em energia química e um pouquinho de calor também. Os motores elétricos convertem a energia elétrica em energia mecânica e um pouquinho de calor. São exemplos de receptores. E por último, né, os resistores, eles têm uma transformação de energia elétrica na energia térmica. Existe um pouquinho de produção de ondas, energia por onda eletromagnética, mas a energia térmica, no caso o calor, é a principal. E quando eu falo a energia elétrica se converte em energia térmica, mas existe um pouquinho de umas outras formas de energias que podem ser não térmicas, quer dizer, energias não caloríficas, tá? Mas em pequena quantidade. A principal conversão aqui é a energia elétrica em energia térmica. Muito bem. E aí as lâmpadas incandescentes, a resistência de chuveiro, de ferro elétrico, etc, né? E quais são as principais diferenças entre o gerador e o consumidor? Então aqui eu tenho um exemplozinho aqui do lado direito, né? É o que nós acabamos de ver. Do lado esquerdo tem um gerador, né? E do lado direito tem um consumidor. Então existe uma corrente aqui nesse circuito. Agora, nota como é que a corrente está em relação a essas setinhas indicadoras dessas forças eletromotrizes aqui, ó. Olha, vamos observar. Então vamos lá. Primeiro, o gerador. Esse cara aqui é um gerador, o ε1. Então a corrente elétrica vai dentro dele, do polo negativo para o polo positivo, me refiro a corrente convencional. As cargas dentro dele ganham energia elétrica. Ele é um gerador de força eletromotriz, né? E o epsilon dele, que é o valor dele, tem um epsilon, o valor da sua voltagem, da sua força eletromotriz, ela é positivo. Enquanto que o consumidor, do lado direito, a corrente elétrica dentro dele vai do positivo para o negativo. As cargas perdem energia elétrica dentro dele
ele é um gerador de força contra a eletromotriz, tá? E o epsilon dele é negativo. Dessa forma, a gente então tem aqui, para encerrar essa aula, nós temos aqui os dois casos, né? O gerador à esquerda e o consumidor à direita. No gerador ganha-se uma quantidade de energia, mas perde um pouquinho devido ao aquecimento que existe dentro, né, do gerador. Enquanto que quando eu tenho uma bateria em recarga, eu tenho duas perdas de energia. A primeira perda de energia é devido ao fato de eu converter energia elétrica em energia química para poder inverter a reação química, né, e recarregar a bateria. E o segundo fato, porque essa bateria, esse consumidor também, essa bateria em recarga, ela também tem uma resistência interna. Então, quando passa corrente dentro dela, ela vai se aquecer. Muito bem. Nós agora temos que trabalhar esses conceitos todos através de aplicação de exercícios. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo horário.